o seguinte, pra você, meu querido Leandro Guerreiro, quem foi o destaque do jogo de Corinthians e São Paulo, positivo e negativo? Pra depois a gente falar muito sobre esse clássico. Boa noite, craque Neto. Positivo o conjunto do Corinthians. Negativo, Roger Machado. Pra você, Decilo, monstro sagrado. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Olha, eu acho que Garro e Breno Bidon fizeram a diferença a favor do time do Corinthians. E o São Paulo, acéfalo no meio-campo. 2 jogadores no meio-campo. Que é acéfalo pra muita gente que não sabe o que é isso. Sem cabeça, sem memória, né? Sem nada. Sem absolutamente nada no cérebro. Perdido. Certo. Culpa do Roger Machado. Luiz Fabiano, pra você, os pontos um ponto positivo do Corinthians e um ponto positivo do São Paulo e negativo do Corinthians e negativo da equipe do São Paulo. Luiz Fabiano, monstro sagrado. Boa noite, craque Neto. Pelos lados do Corinthians, diria que Breno Bidon, o ponto positivo. Pelos lados do São Paulo, negativo, o Danielzinho. Pra você, meu querido Paulo do Vale. Corinthians, a parte mental, psicológica, né, de um time que, mesmo com alguns erros que entregaram, né, 2 gols pro São Paulo, o Corinthians jogou muito melhor. Foi um dos placares mais mentirosos dos últimos tempos. Pra mim era pra ser uma goleada, tava lá pela Amazon Prime. Pra mim o positivo do Corinthians é a vontade, a preparação física. Você estando em loco, né? Você estando no jogo, você enxerga outras coisas, né? Não perder a bola, 3 caras em cima da bola. Eu acho que esse foi um ponto positivo. Eu acho que o Fernando Diniz está fazendo muito bem isso. Tecnicamente, o que vocês falaram, vocês têm toda a razão. O Breno Bidon, Mateuzinho, a defesa do Corinthians, o meio-campo, todo mundo jogou bem, até o Liga jogou bem. Em termos técnicos, não, mas correu bastante. O Yuri Alberto quase fez o golaço na hora que estava 1-0. Foi uma defesa incrível do Rafael com o pé esquerdo. Mas eu acho que essas funções aí, sem dúvida nenhuma. Para mim, o ponto negativo da equipe do São Paulo é que é uma equipe morta. É uma equipe sem alma, é uma equipe sem... Negativa, né? É uma equipe sem... Quando entra com 2 atacantes, um do lado esquerdo e do lado direito, as bolas não vão. Aí tira os 2 atacantes, coloca 2 caras no meio do campo. Quando tava perdendo o jogo por 3. Cara, é uma coisa impressionante. Uma soberba também do Luciano, sabe? Lá dentro do campo você enxerga. Eu acho que o Luciano, ele é muito soberbo em relação àquilo que ele representa. E ele é um baita do jogador, mas, sabe, um cara que corre a hora que quer, sabe? Então eu não gostei muito não, e essa é a parada. Você acha que ele cai, meu querido Leandro Guerreiro? O Cicinho disse na transmissão da Amazon Prime que ele vai cair, e o Souza, nos donos da bola hoje, falou que ele vai cair também. Craque, há uma semana atrás eu falei que os próximos 4 jogos do São Paulo, que seria o Riggs fora, foi um jogo horrível. O Corinthians, o clássico, que decide muita coisa. A classificação com o do Juventude na quarta-feira e o jogo do Fluminense do Maracanã fora. São 4 jogos fora, onde você não tendo um resultado positivo nesses jogos, uma classificação ou um resultado positivo no Maracanã, teoricamente vai ter a parada da Copa, onde tudo pode acontecer, né? E o São Paulo pode fazer uma mudança, porque vai ter tempo para contratar o treinador, fazer um novo planejamento. Eu acredito, Decilo, que o Dorival Júnior... assim, ó, teve hoje, antes do... Tava no programa, o Souza recebeu o áudio do presidente. Eu não coloco isso, nem aqui no meu programa, esquece, hein? Não entra áudio de ninguém, não entra fala de ninguém, não entra nada, cara. Eu acho um absurdo isso. Os áudios que vazam nunca são de graça. É mentira, as pessoas querem usar isso. Eu não coloco, eu respeito quem coloca, eu respeito quem coloca. Isso eu não faço mesmo, né? A não ser que o Capriotti mande, né, Capriotti? Igual o VAR que você mandou, lembra, Capriotti? Você manda, a não ser que você assine, Capriotti. Isso aqui é verídico, né? O que você pensa em relação ao Jorge Machado, na sua experiência como um dos maiores repórteres desse país, Decilo? Ele já chegou pressionado, né, Neto? Então é difícil que você mantenha um trabalho quando a pressão, a rejeição, ela é inicial. Assim que é anunciada a chegada dele, já há uma rejeição muito grande. Muitos torcedores não queriam a saída do Hernan Crespo. Muita gente criticava, inclusive, o trabalho do Crespo, mas ficou muito irritada e chateada com a chegada do Roger. E o que a gente vê do trabalho do Roger me parece um trabalho meio sem convicção, né? Ele começa um esquema de jogo, no meio do jogo ele muda tudo.
optou aí por 2 pontas, e nesse clássico, nesse jogo contra o Corinthians, fica muito claro. Quando você está perdendo o jogo por 2 gols de diferença, aí você tira os caras que estão abertos e você tenta recompor o meio-campo. Quando você vai jogar contra um Corinthians em Itaquera, você não pode com 2 jogadores no meio-campo e 4 atacantes. Então ele forma errado os resultados. Hoje, se a gente pegar essa sequência, era uma sequência do São Paulo de 5 jogos sem perder, agora já são 4 sem ganhar. São 3 empates e essa derrota. Isso começa a pesar bastante. Vamos lá então, todo mundo ligado, conta pra mim a primeira do Corinthians. Vamos lá, craque Neto. Virada de chave no Corinthians, porque agora não foca mais no Brasileiro, foca na Copa do Brasil no resto da semana. Adversário é o Barra na quinta-feira, a partir das 7h30. Vantagem do empate pro Timão, porque basta manter o resultado da ida. Vitória por 1-0 lá em Santa Catarina. O Lingard marcou o gol da vitória do Timão. E agora a equipe precisa apenas de um empate para se garantir nas oitavas de final. E ontem muitos elogios, só elogios à atuação do Corinthians em Itaquera. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Ele fala um pouco sobre o erro do Ranielli na saída de bola, que acabou culminando no gol do São Paulo, em resposta à pergunta da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir. A gente, para nunca errar ali, sair jogando, só se a gente não fizer, né? E foi um erro do Ranielli, mas ele foi... Não é um erro tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranielli nunca falta de coragem para fazer as coisas. Ele foi corajoso para tentar fazer, e um erro que aprende com o erro. Então, isso eles sabem que comigo não é um erro que... Muito pelo contrário, eu estimulei o time a jogar. A gente tinha feito um ótimo primeiro tempo. E é um erro que, em treinamentos, em jogos, ele nunca tinha cometido aquele erro. E quando você comete esse tipo de erro, ele não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é um lance mais difícil da bola entrar e um lance por dentro, que a gente sempre fala para evitar o passe frontal, só dar esse passe mais frontal quando está muito escancarado e com uma margem de segurança alta. Mas quando tem os erros, como teve do Ranieri, independente do resultado do jogo, que teve vezes que da minha carreira que a gente errou e empatou, perdeu. Eu acho que vale mais a confiança que ele teve para fazer, a coragem para fazer, e da minha parte, obviamente que a gente não quer que erre, mas a gente, para não errar nunca, não fazer nunca. É saber fazer. Eu acho que o time soube variar, a gente fez muita bola longa, fez bola curta, e a gente jogou muito bem, muito por conta também, tanto hoje como contra o Santa Fé, para o time estar dominando cada vez mais a primeira fase de construção. Então, o time da minha parte no intervalo em relação a esse jogo, a esse gol que a gente tomou, foi um estímulo a mais para a gente não se acovardar e, ao contrário, a gente se expor ainda mais, jogar com a confiança, com a coragem que eles têm para fazer nos treinamentos e passar a fazer nos jogos. Eu acho que isso também foi a vitória do Corinthians hoje teve muito mérito por conta de ter tido essa coragem. E você viu que o Ranieri fez um ótimo segundo tempo. Vamos lá. Primeiro, o Fernando Diniz, quando você está ganhando um jogo como a equipe do São Paulo, você precisando ganhar, você na zona do rebaixamento, dane-se se você treinou. Dane-se se você pensa desse jeito. Naquilo que eu enxergo de futebol. Você tá com 40 minutos, meu irmão. Hugo, pega a bola e chuta lá na frente. Rifa a bola pro Alberto. Não é pra fazer esse tipo de jogada. Não é pra fazer com um campo molhado, chovendo desde as 7 horas da manhã. Desde madrugada chovendo, campo pesado. Não precisava ter feito isso, porque a história, se não vence, seria outra em relação ao que você treinou, em relação, mas eles não erram no treino, não sei o quê. Mas vai fazer isso numa Copa do Mundo, vai fazer isso numa final de Copa do Brasil. Qualquer jogador que fizer isso, em qualquer que seja a decisão, ele nunca mais veste a camisa do time. Ele é marcado igual boi, igual vaca. Então, rifa a porra da bola. É o que eu penso, Leandro Guerreiro. É o que eu penso também. Acabando o primeiro tempo, despacha a bola pra frente, tira a responsabilidade da galera ali de trás, tira o time, né? O time avança lá na frente, campo molhado, chuvoso, pesado, um clássico. O São Paulo empatou o jogo, o São Paulo poderia ter virado o jogo. Poderia ter mudado a circunstância do jogo. Claro, ficou parado um bom tempo, mas São Paulo vira o jogo. Será que o depoimento, a declaração seria a mesma? Talvez seria diferente, até mesmo na pontuação na tabela, ou estaria na... E a cobrança da imprensa em cima dele e do resultado do time que tá na 16ª posição da tabela aí. Ponto acima O Corinthians tá na 16ª posição, meu irmão.
e ganhou um jogo incrível. Correu pra caramba. Todo mundo tem que ser elogiado. Mas esse tipo de jogada pode transformar uma coisa legal numa crise. O que estava dominado poderia ter virado ao contrário, né? Você poderia ter chamado o adversário para o jogo mais uma vez. É que o São Paulo tinha os seus erros particulares ali, tinha as suas falhas, inclusive na escalação, como a gente já colocou, mas num clássico você não pode dar essa moleza que foi dada. E o Fernando Diniz, quando diz que não, tá tudo bem, isso não tem problema, é porque o resultado foi favorável. A declaração seria completamente diferente, a cobrança, o tom seria completamente diferente se o São Paulo, a partir daquela bobeira que deu o Corinthians, tivesse realmente aparecido para o jogo, que não aconteceu. Mas deu muita sopa pro azar o time do Corinthians nessa jogada infantil. O que você pensa, Paulo? Assim, eu acho que às vezes a gente acaba falando a respeito do lance da saidinha, normalmente quando dá errado, né? Eu também não gosto, acho arriscado num jogo como o de ontem, né? Muitas vezes até o Rafael. O São Paulo fez um jogo bem pior do que o do Corinthians, mas o Rafael, pelo menos nesse momento, ele tava rifando a bola, né? Por conta da condição do campo. Mas o desempenho do Corinthians ontem foi muito superior ao do São Paulo, né? Independente dos erros individuais, o Corinthians ele entrega, né? Em tese 2 gols pro São Paulo. Acho que tem até mérito do São Paulo no gol que o Bobadilha tá ali, ele acredita no lance. Mas vê que você falou também, o resultado é mentiroso, era pra ser um 5-1. Quando o Corinthians faz o terceiro gol, criou-se um clima de que seria uma goleada, né? E o São Paulo, de alguma forma, ele consegue se livrar de um resultado que poderia ter sido histórico ontem na Neoquímica Arena, com grito de olé, com grito de o freguês voltou. Acho que a sorte do São Paulo é que a punição do Corinthians com 8 mil lugares a menos, viu? Eu acho que ontem, com 8 mil pessoas a mais, o clima seria ainda mais, pior pro São Paulo. E vai ser punido de novo, vai tomar uns 3 jogos aí, vocês vão ver só. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Corinthians em relação ao que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. Qual o segundo ponto, Luiz Fabiani? Seguimos então, craque Neto, com mais informações do Corinthians. Agora o Diniz vai quebrar a cabeça pra colocar o Memphis Depay no time, né? Ele pode voltar na quinta-feira contra... Reserva, pô! No banco de reservas, é verdade, mas quando tiver 100% das condições, imagina que aí não vai estar mais aqui, né? Permaneça no banco. Mas não vai estar mais aqui, né? Não. Não vamos vir com isso. Não vamos falar que o Memphis vai ficar de reserva do líder do Alberto, né, irmão? Mas eu vou levantar uma bola. Não. Você falou. Não dá pro Memphis ficar na reserva do Corinthians. Se ele estiver bem tecnicamente, não dá, irmão. Mas eu tô pensando defensivamente. Defensivamente, você bota mais 15 zagueiros, Tá louco o Memphis ficar na reserva? Eu sou crítico em relação a ele não jogar, ter 13 jogos sem jogar, mas ele bem, meu irmão, você tá louco? Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, irmão. Não tem pra ninguém. Aí tem que ver se ele vai querer jogar no ritmo que joga o Lingard Aí é diferente. Se você me perguntar assim, Neto, mas será que ele faz o que o Lingard faz? Não, porque ele não vai marcar ninguém. Alguém tem que sacrificar por ele, sabe o que vai ser? O Garro. E aí o Garro não vai jogar a bola que tá jogando. Essa é a minha discussão. Isso, taticamente, eu discuto. Agora, dele ser titular, pelo amor de Deus. Esse Leandro. é o desafio, né? Eu acredito que o Yuri vai fazer uma nova função e o Garro vai ficar mais à frente flutuando. Pode ser também. Eu acho. E o Garro não sai de onde ele tá. Porque o Garro, com um toque, ele tá colocando os caras na cara do gol. 8 jogadas, 8 assistências de 8 gols. Muita bola, não é só bola parada. Ele deu um passe de perna direita pro Yuri entrando no facão, que foi espetacular. O Garro marcado já é complicado, o Garro livre, então nem se fala. O Roger não sabia disso, acho que não tinha visto nada. E ele na bola parada também, né? Colocou o gol do Ranieri, foi na cobrança de escanteio do... Fora outro tapa que ele deu também pro Roberto, que o Rafael fez uma grande defesa que você tá falando, meu querido Leandro Guerreiro. E aí, Luiz Fabiano, termina com o raciocínio seu, que eu quebrei ele no meio, mas pode terminar. O Memphis Depay volta na quinta-feira, aí dificilmente... Não, então deixa eu te fazer a pergunta, então. Você, como treinador hoje, o que você faria? Ele bem? Ele 100%, certo? Digamos que ele renove o contrato. Não, ele 80% já é melhor que todo mundo. Olha, craque,
Eu acho que ele teria que provar o espaço dele com o Diniz. Eu acho que o Diniz achou o time sem ele, por enquanto. E ele Legal. Ele tem bola. Não posso mudar o Heralberto, não posso mudar o Liga e não posso mudar o Garro. Legal, sua opinião. Agora, tecnicamente, ele é melhor que todo mundo. Esse time, eu não sei se você concorda, mas eu acho que a posição do Memphis é a mesma do Yuri. De 9. Não. Sem precisar recompor. Não, por quê? Porque ele não tem velocidade. O único cara que corre no Corinthians com velocidade é o Heralberto, mas nenhum. Tinha nenhum. O Kaique, né, que perdeu. Não, mas não é, também não, filho. Pelo amor de Deus, o Heralberto ele corre pra todo mundo. O Corinthians não tem velocidade. O Corinthians não tem aquela virada de bola e tem velocidade. O Corinthians dificilmente tem quebrar linhas. O Corinthians tem aproximação. Aproximação, chegada dos volantes, chegada dos laterais, que é o que o Diniz faz muito bem. Agora, quebrar linhas e jogador de velocidade, só o Roberto, mas nenhum é. E tem mais um pra voltar pro time na quinta-feira, que eu não sei se começa como titular, que é o André, volante. Não, o Carrilho ganhou a posição. Ganhou a posição, ele foi muito bem ontem, né, craque? Isso, só tem que ver se ele vai com o Marcos Belucci. Ele gosta, né? Se ele for com o Marcos Belucci, Aí dá André. aí dá André. Tem uma pedra de sal na garganta, pô. Uma desgraça de nhaca. Você viu que ele jogou de bola ontem? Aí tem que ver se ele vai ser titular ou não. Que mais, Luiz Fabiani? Ô, craque, só um detalhe dessa situação do Memphis e Diniz. Lembrando que o Diniz, eu gosto do Diniz como treinador, várias características, mas uma delas que eu não gosto é essa coisa que ele tem com as grandes estrelas. Né, de fazer uma... Vocês lembram? O Daniel Alves do São Paulo não jogava nada e ele não tirava o Daniel Alves do time. Então eu acho que independente da fase do Corinthians, pelo histórico do Diniz, o Memphis tem vaga cativa porque ele não entra em rota de colisão com estrelas. Esquece que ele vai ser reserva do time de Fernando Diniz nem aqui nem na China. E aí, meu querido Luiz Fabiani? Outra coisa que eu reparei no jogo de ontem é que parece que pro Diniz, o primeiro reserva da beirada do ataque não é o Caio César, como se esperava, mas sim o Dieguinho. O Dieguinho, garoto da base, 2007, o ano de nascimento dele, então ele faz 19 anos nesse ano. Tá ganhando espaço, se tornou uma espécie de 12º jogador e vem sendo o primeiro sempre a entrar nas partidas. Então mostra que o Diniz tá conhecendo cada vez mais esse elenco e o Caio César fica pra trás na fila em relação ao Dieguinho. Leandro Guerreiro, sobre isso? Eu também concordo, tá melhor, tá aproveitando as oportunidades, então não pode deixar, né, de dar sequência pro garoto. Decilo. Eu tô olhando aqui os números do Rodrigo Garro, o levantamento do Luiz Fabiani e o gol. 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Participação em gols, 7 assistências, 7... Foram 8, não? São 7 assistências 7? em 8 jogos. Tá. Então, quer dizer, é um cara diferente e se você consegue não apagar o brilho do Então, esse é o grande problema. Primeiro porque ele já ficou bravo que tirou a 10 dele. Isso, ele é o capitão do time, né? Ele é o cara que bate os escanteios. Ele é o cara que bate as faltas. Vamos lá, sai o escanteio do lado esquerdo que o Memphis tá ali, ele bate? Não. Se sair falta ali do lado esquerdo, ele bate ou Memphis? Memphis. Se sair pênalti, ele bate ou Memphis? Memphis. Pena. Quem é capitão, ele ou Memphis? Sabe, então, eu não sei, eu enxergo isso. Eu acho que ele fica muito mais leve, muito mais solto, muito mais personalidade sem o Memphis. Sem o Memphis. Ele deve sentir, de alguma maneira, não só taticamente, até de maneira psicológica. Talvez tenha isso. É uma pena, e esse é o trabalho do Diniz, tentar compor que você não perca o brilho do Rodrigo Garro, que é um excelente jogador, a gente já vinha falando aqui há algumas jornadas, e você ter o Memphis, que é um cara diferente. Se você conseguir tirar o melhor dos dois, que um não atrapalhe o outro, o Corinthians só tem a ganhar. Eu acho que seria maravilhoso pro Corinthians conseguir compor com esses dois jogadores diferentes em campo. Vamos lá, em relação à votação no dia 25, Luiz Fabiani. Convocado. Pro Nelson Nunes, que tá acompanhando a gente, que foi presidente da CESP. Quem é o presidente da CESP? O Vagnão hoje, né? Não, Vagnão, um beijo no coração dele. Vagnão, vamos ver se a arbitragem aí da próxima Copa CESP seja diferente, hein, Vagnão? Tá difícil, hein? E aí? Inclusive, nosso zagueiro titular tá suspenso pra hoje, lamentavelmente. Craque Neto, sobre a votação do dia 25, conselheiros do Corinthians convocados, basta uma maioria simples para que André Sanches seja expulso do quadro associativo do clube. Ele vai poder se defender, seja ele mesmo no palanque ou ele nomeando um representante legal. Conhecemos o Andrés, dificilmente vai ser o advogado dele falando.
ele vai chamar a palavra e vai se manifestar. Ainda em definição se a votação vai ser fechada ou aberta, isso é determinante para o resultado da votação. Por enquanto, só uma chapa declarou o seu voto. A chapa 82, o Movimento Corinthians Grande, tem 25 cadeiras no Conselho, das 300, já anunciou parecer favorável à expulsão do André Sanches do clube. E a 21 também. 21, a sua chapa, inclusive, né? É uma chapa suplente. Vamos ver o que vai acontecer em relação a tudo isso aí.